Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor. É um dia de ceia, nosso primeiro domingo de março. E vamos tecer alguns comentários acerca da ceia do nosso Deus. Este que é um dos principais símbolos do cristianismo, é um princípio de Deus para a nossa vida. E ela está muito conectada com a expansão do reino de Deus. Nós estamos no ano da expansão e precisamos expandir esse reino, e a ceia do Senhor é algo muito extraordinário que na prática ele nos leva a refletir sobre isso quando nos leva a uma missão. Qual é a missão? A mesma de Cristo. Cristo, quando veio aqui, ele veio com uma missão e um chamado. Para quê? Para que eu e você trabalhemos ativamente no avanço de expansão do reino de Deus. Foi algo que ele colocou no meu e no seu coração para realizar quando ele deu a missão do ide por todo mundo e fazei discípulos. Por isso que a ceia do Senhor, ele é um memorial, e um memorial para proclamar esse evangelho a toda criatura. Queridos, quando ele instituiu a ceia na última Páscoa, no momento em que ele senta com aqueles discípulos que ele tinha ali, e ele começa a celebrar, ele estava apontando para a sua morte. E quando ele aponta para a sua morte e ressurreição, ele está ali colocando fundamentos do reino de Deus nessa terra. Ele coloca para mim e para você, essa é a base que você vai construir tudo que vai realizar nessa terra. O fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo, é a nova vida, é a nova casa, é a nova estrutura que será construída em cima deste fundamento que é a vida de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 19, ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No verso seguinte ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Quando Jesus proclama essa palavra ali, irmãos, ele está falando de uma obra redentora extraordinária que ele estaria fazendo na vida de todos que nele crescem. Essa palavra é para que aqueles que acreditassem no que ele estava realizando, estaria ali, a partir daquele momento, expandindo esse reino por onde for, por onde passasse, em qualquer lugar dessa terra, eles estariam levando essa mensagem. E levar a mensagem além do que no local onde nós estamos, isso é uma expansão. Nós aprendemos muito, aquilo que você foca, expande. Se você foca no reino de Deus, nos fundamentos desse reino, ele vai se expandir primeiro dentro de nós e depois ele se propaga como ondas ao nosso redor, nas pessoas que se relacionam conosco, que convivem conosco, e mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas quando nos aproximamos, eles também estão recebendo o efeito daquilo que já está sendo ampliado dentro da nossa vida e da nossa história. Por quê? Porque todos vão saber que nós estamos construindo em cima de um fundamento que foi o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício, irmãos, ele abriu um caminho tremendo, caminho de reconciliação do homem com Deus. Isso eu já sei, muito bem, parabéns, porque você sabe e precisa viver, porque conhecimento sem atitude não serve para nada. Nós temos muito conhecimento teórico do Senhor, mas até quando você expande esse conhecimento do reino? Até como, né? Como você expande esse conhecimento para outras pessoas? Não basta eu ter conhecimento. O que eu estou construindo em cima desse fundamento? Que casa eu estou levantando para que outras pessoas possam enxergar que essa nova Daisy, essa nova estrutura vem de um fundamento que não foi mais o biológico recebido de meus pais, mas foi agora a nova natureza. Fomos enxertados
enraizados na oliveira verdadeira, que o fundamento agora é a palavra de Deus. E isso é tremendo, irmãos, porque essa proclamação, ela precisa ter continuidade. Não foi algo que Deus me salvou, Deus me alcançou, Deus me perdoou, beleza. Mas e aí, vai parar aqui? Não, precisamos continuar caminhando num processo de crescimento até chegar à estatura de cidadão perfeito. E sabe quando vamos chegar? Na eternidade. Até lá, todos nós estamos num processo de crescimento contínuo diante do Senhor. Por isso que participar da ceia do Senhor é você anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Está lá em 1 Coríntios 11, 26. Até que Ele venha, nós, quando sentamos na mesa com o Senhor, quando ceamos com o Senhor, nós estamos anunciando para o mundo que Ele vive, que Ele não é um homem morto, que Ele não ficou lá no sepulcro, que Ele não é uma história dos livros, não, Ele é real. Como o mundo vai saber que Ele é real? Olhando para mim e para você. A vida dele precisa ser refletida através de nós. A vida de Cristo é um processo contínuo, onde as pessoas vão olhar para nós e vão ter sempre aquele lembrete. A ceia do Senhor, além de propagar essa palavra, essa verdade, a ceia é a unidade do corpo de Cristo. É importante notar que a comunhão no corpo de Cristo é fundamental para esse processo de crescimento. Quando todos os cristãos se unem como membros desse corpo, refletindo a unidade do reino de Deus. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler esse texto antes disso. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17, Paulo declara assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Entenda isso, irmãos, que essa unidade é que fortalece a igreja de Jesus. A igreja invisível, não é a igreja física, a igreja dos salvos de verdade, a igreja que vai se encontrar com o Senhor de verdade. E essa unidade que Ele gera nos santos, exatamente para cumprir a missão de levar a mensagem para toda criatura e para as nações da terra. E isso você nota muito, às vezes, quando não entende que a ceia do Senhor é essa unidade, que a ceia do Senhor é para ter comunhão, e você nota muito, dia de ceia, os irmãos que já são batizados, fiquem de pé que vão participar da ceia. Alguns se levantam, outros sentam. Dos que sentam, nem todos não são cristãos. Nem todos são pessoas que nunca entregaram a vida. A maioria que está sentada é aqueles que têm uma pendenga com alguém, aqueles que estão com algum pecado, aqueles que não se consertaram com alguma pessoa, estão com raiva de outras, e assim vai, vários outros motivos. E isso faz com que ele pense: eu não tenho comunhão com Deus e nem com ninguém, não posso cear. Quem te acusou dos seus pecados? Porque você cede às acusações de Satanás para que você não renove a sua aliança com Deus. Porque a cruz, irmãos, ela tem um efeito extraordinário. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, seja ela qual for, seja lá que pecado for que cometeu, você precisa liberar pela sua boca, contar: eu pequei sim, eu errei sim, eu fiz isso, aquilo outro, dê o nome do pecado, peça perdão, se arrependa e segue a vida. Não fique lá, lambendo a ferida do pecado, do erro, da dor, da culpa. Não, irmão, porque o diabo vai te escravizar. Queridos, ele nos leva a viver uma vida tão terrível, que quando nós pecamos, nós somos colocados dentro de uma cadeia. Sim ou não? O cara matou uma pessoa, para onde ele vai? Para uma cadeia. E quando ele vai para a cadeia, ele fica ali com aquelas coisas remoendo da sua cabeça.
quem o tira daquela cadeia? Não é o carcereiro que abre a porta e manda ele sair, porque ele vai sair com a prisão ainda dentro dele. Mas quando o pecado nos coloca numa cadeia, Jesus vem e abre a porta: saia, meu filho, perdoados estão os teus pecados. É Ele quem nos arranca de lá, é Ele quem nos leva a uma vida nova, é Ele quem nos traz uma esperança de vida, ainda que continue lá pagando pena pelos anos ou pelos erros que cometeu, mas a alma está livre. O que importa é que você tem uma alma livre para caminhar com o Senhor. Mas o diabo aprisiona e impede de ter comunhão. Está lá com a cara amarrada, não quer ter comunhão com o irmão, não quer falar com a pessoa. Aí senta lá e fica lá olhando os irmãos cearem debaixo de um jugo opressor. Eu conheço uma pessoa lá de Campinas que ela disse: minha filha, eu fiquei 7 anos sem cear. Falei: nossa, isso tudo? Por causa de que falaram algumas coisas de mim, eu fiquei com raiva. Eu disse: também não vou cear mais. Quem que foi o prejudicado? Foi quem falou ou foi tu? Não é? De ficar impedida, presa. Irmãos, a ceia é a renovação da sua aliança com Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou aliançado contigo até a morte. Você precisa entender que o sacrifício do Senhor não foi passageiro, não foi provisório, é por toda a eternidade. Começa aqui, mas nós vamos viver para sempre com Ele. Não podemos travar a obra de Deus, porque alguém fez algo por nós, algo que nos feriu, algo que nos atingiu. Vai doer sim, chora, enxuga as lágrimas, fica em pé de novo e vai embora, meu irmão. Não fique lá chorando: não, eu não consigo, eu não tenho forças. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele é tremendo para consolar, para enxugar as lágrimas, para arrancar as dores, para restaurar relacionamentos. Mas a dureza do coração do homem nos afasta de Deus, porque um outro homem nos feriu. Irmãos, levante a sua cabeça e pare de olhar para essas coisas. Não dá tempo mais para isso. Aquilo que o Senhor quer fazer é tremendo. Por isso que a comunhão com o corpo de Cristo é o que o diabo hoje mais trabalha para destruir. Já notou que em várias inimizades ele levanta dentro do corpo de Cristo? Irmão contra irmão. Às vezes tem mais amizade com o ímpio do que com o cristão, não é verdade? Porque os caras lá fora, eles são verdadeiros, e os irmãos são fakes. O diabo induziu isso, irmãos. Nós todos aqui recebemos o Senhor Jesus, mas não deixamos de ser gente. E enquanto formos gente, tivermos nessa carnezinha aqui que não vale nada, nós vamos errar e vamos carecer da glória de Deus, do perdão de Deus e da graça salvadora de Jesus. Achar que porque estamos na igreja já somos anjos voando com asinhas, esqueça. Nós continuamos num processo de cura tremenda. Continuamos que Deus tratando o nosso gênio, caráter, nossos gostos, até para tirar os gostos velhos, para trazer prazeres novos. E precisamos ser tolerantes uns com os outros. Mas não, porque acha que isso, porque é líder, porque é pastor, porque é apóstolo. Irmão, somos gente, entenda isso. E gente erra, gente sente, gente ofende, gente sofre. É gente. Não deixe que isso roube a sua comunhão com Deus e nem com seus irmãos. Fala: meu irmão, você pisou pesado, pegou pesado comigo. Eu estou magoado sim, mas eu não quero ficar com você preso dentro de mim. Eu quero te liberar daqui e te perdoar. Mesmo que ele engrosse e não queira, o que o Senhor diz? Se ele não quiser, deixa ele lá, você fez a sua parte. Fique livre das cadeias de alma, irmãos, porque a pior cadeia que tem é emocional. Isso fica torturando a sua mente, fica remoendo aquelas ideias, a palavra ecoa quantas vezes dentro de nós, e isso é terrível. Por isso que a unidade fortalece a igreja. Ele lembra lá da Torre de Babel? O Senhor disse: não haverá mais nenhum intento, porque eles agora estão juntos no projeto de construir uma torre. E o Senhor precisou desbaratar, porque o projeto era errado. O diabo sabe, irmãos, que quando nós estivermos unidos, não tem para ninguém.
A igreja se fortalece, a igreja cresce, a igreja se anima, porque estão unidos no mesmo propósito, a comunhão com Deus e a comunhão com os santos. Outra coisa importante que a ceia nos traz é a unidade que nós experimentamos na ceia de Jesus. Ela é um testemunho vivo. É algo tão extraordinário, irmãos, que Jesus, ele orou para que os seus seguidores se tornassem um. Eu oro para que todos se tornem um. A unidade no corpo de Cristo é fundamental. O mundo não reconhece isso, irmãos. Mas quando ele foi enviado pelo Pai para estar conosco, ele veio para trazer e unir todos a ele. Jesus não veio esparramar nem dividir nada. Ele veio unir todos nós em um só nome. Nós ficamos todos focados num só nome. Como João 17, 21 diz, para que todos sejam um. Deus quer que você seja um comigo e eu seja um com você, ainda que eu não concorde com muitas coisas de você, nem você comigo, mas nós somos unidos por um nome que se chama Jesus. E isso basta para nós, irmãos. Essa comunhão, ela é vivida onde? Na ceia do Senhor. Por quê? Gostando ou não de mim, você senta na mesma mesa que eu para cear com o mesmo Senhor. Nós todos estamos sentados juntos. E isso é fantástico, irmãos, porque ali o Senhor reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Ele é justo, porque Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele justifica. Eu paguei o preço pelo seu. Esse pode ser maior ou menor do que esse, não importa, para Ele pecado é pecado. Matar é igual mentir, roubar é igual você pegar e fazer outro crime alto aí, que pode ser visto ou não pelas pessoas. O Senhor igualou todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas nós queremos pegar pedras menores ou maiores, porque achamos que o pecado do adultério, da prostituição, ele é maior do que o da mentira. É tudo igual, crente. É tudo igual. E tem consequências graves, todos dois, não só para a família, mas para as pessoas que estão sendo vítimas de todo o processo. As pessoas que mentem, não é só ele envolve várias outras coisas na mentira também. E o pai da mentira trabalha de dia e de noite para roubar você da presença de Deus. Por isso que estar ceando, estar na mesa do Senhor, além de ter comunhão, é estar igualados todos nós diante de Deus. A ceia, ela também tem um aspecto extraordinário, um aspecto missionário. Está muito esquecido das igrejas hoje. O Senhor nos deu uma missão para multiplicar. Missão e multiplicação são duas tarefas que o Senhor colocou nas nossas mãos. A ceia, ela aponta para essa expansão do reino de Deus, quando nós convidamos pessoas para participar da nova aliança em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho missionário, nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não é só quem vai para a África, para a Europa, para a China, o Japão, que é missionário, não. Você pode ser um missionário urbano, missionário que conquista seu bairro, que conquista a sua cidade. Mesmo vocês que estão aí no interior, são missionários que estão aí, não é para fazer culto domingo, é para ganhar essa cidade para Jesus, invadir territórios que hoje estão sob dominação de Satanás. Quantos territórios nós temos aqui, irmãos, ao redor do nosso templo, ao redor da nossa casa, que hoje é dominação maligna, e precisamos ser esses missionários para trazer essas pessoas para participar da aliança com Jesus, participar da aliança com Cristo. Cada celebração que é feita na casa do Senhor é exatamente para isso, um convite para que pessoas experimentem a salvação e façam o reino de Deus chegar até elas. O reino de Deus entrar nos seus corações para que eles comecem a viver essa nova vida com o Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20, nós conhecemos de cor isso, mas poucos praticam. Ide
portanto, fazei discípulos em todas as nações. E essa aqui é a grande diferença, irmãos, não é convidar para vir para a igreja. Às vezes a pessoa chega perto de você para contar um problema, uma dificuldade, porque já está aqui na tampa. E aí você diz, você precisa ir na igreja. Ela não vem. Seja você a igreja que vai estar falando do caminho para ela sair desse problema. Seja você o canal de Deus para mostrar para ela que Jesus é a solução para aquela dificuldade. Mas a pessoa está lá na tampa e você diz, você tem que ir na igreja. Ela tem centenas de igrejas que talvez ela vá e a sua necessidade não será atendida, porque não é a igreja, é Jesus. A igreja somos nós que estamos indo levar a solução que se chama Jesus. E isso parece que fica esquecido. Essa ceia, irmãos, ela lembra a mim e a você, que somos discípulos, temos uma missão, e a missão precisa ser cumprida. Nós usamos muito esse jargão, missão dada, missão cumprida. Então cumpre a missão de Jesus, cumpre a ordem que Ele nos deu de levar a mensagem do reino para todo mundo, para toda criatura, em qualquer lugar ou circunstância. É difícil? É, porque às vezes você encontra criaturas difíceis também. Pessoas que são intolerantes, pessoas que querem ganhar no grito. Não vá nesse nível da discussão. Se abrir a guarda para que o evangelho chegue, amém. Se não, você não pode forçar ninguém a aceitar aquilo que você crê. Lamentável, né? Mas a ceia também, ela é fortalecimento espiritual para que possamos cumprir essa missão de Jesus. Quando nós estamos ceando, sentando na mesa com o Senhor, ali é hora de renovação da nossa fé. Ali é um momento tão extraordinário onde o Senhor restaura as nossas forças espirituais. Você não está simplesmente pegando um cálice e um pão e colocando na boca. Entenda o que você está fazendo. Você está literalmente sentando na mesa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Está sendo ministrado por Ele numa aceitação, no chamado para perto, numa renovação de aliança. Eis que eu estou convosco todos os dias. Fica tranquilo. Está difícil, mas eu estou com você. Está doendo, mas eu estou com você. Está sozinho, mas eu estou com você. Irmãos, a presença dEle nos envolve de uma forma tão tremenda. Por isso que a ceia, ela renova as nossas forças espirituais, porque você entende que nunca está só. A batalha pode estar terrível, mas você nunca está só. Precisamos avançar na missão que Ele nos deu, de expandir o reino de Deus por toda parte desse planeta. Lembra quando Israel estava lá no deserto? Eles não tinham alternativas, opções de escolha de comida. Deserto não tinha nada. Mas Deus proveu todos os dias o maná para que eles comessem. Observe isso, irmãos. O pão e o vinho na ceia do Senhor sustenta espiritualmente todos os seguidores de Jesus Cristo. É como o maná que Ele mandava todos os dias. E quanto mais você está ali sentado na mesa do Senhor, Ele está te dando o pão, o maná que você precisa para te manter firme e forte, para não parar de caminhar, não parar de andar. Israel tinha uma missão de andar, irmãos, e eles ficavam algum tempo estacionados em algum lugar, mas depois a nuvem já estava em movimento. Deus não quer você parado, crente. Ele quer você em movimento, então ande. Ah, mas eu não tenho força. Coma um maná, que você vai ter força por muitos dias. Está ali o exemplo de Elias. Elias achou que estava sozinho, fugindo de Jezabel, foi para o deserto. E Deus acordou, acorda aí, ó dormente, vem cá. E deu para ele o pão para que ele comesse. Ele comeu e dormiu de novo. O anjo foi, acordou ele, acorda aí, mano, vamos comer. E ele comeu o pãozinho, aquele pãozinho, ele caminhou mais 40 dias. Sustentou ou não sustentou aquele homem? Sustentou. O pão que Deus tem para mim e para você, não é só esse pãozinho que você come na ceia. É o alimento que te sustenta, que te fortalece, chama-se palavra. Palavra viva, irmãos, palavra viva, que Ele não deixa você estar com fome, com escassez,
desamparados, sem saber o que fazer. Ele realmente nos alimenta e nos sustenta durante toda a nossa jornada. Outra coisa que eu aprendo com a ceia do Senhor é um sinal profético para o nosso futuro. Como assim? Ele aponta para o banquete do reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 26, 29. Digo-vos que não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. O que ele está dizendo, irmãos? Ele aponta para a consumação do reino de Deus, apontando para o futuro onde o Senhor disse que Ele estaria pessoalmente participando conosco de um banquete preparado pelo seu Pai. Isso quer dizer, irmãos, que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que nós estamos juntos, nós estamos vislumbrando esse grande dia que nós vamos estar participando do banquete de Deus. Esse dia em que o Senhor estará mostrando a sua plenitude, a sua graça, onde nós vamos estar ali já com outros corpos, que não mais esses, graças a Deus, não mais corpo de dores, mas a graça do Senhor vai estar envolvendo todos os santos, e estaremos nos regozijando naquilo que Apocalipse 19, 9 fala sobre as bodas do Cordeiro. Eu creio que todos nós sonhamos com esse dia que vamos participar das bodas do Cordeiro, e a ceia é um vislumbre desse grande dia. A ceia é um aperitivo do que vamos viver na presença do grande Rei. Por isso que ele nos aponta para o futuro, é uma esperança escatológica, irmãos, porque a ceia lembra que o reino de Deus está em expansão, que o reino de Deus tem uma missão a cumprir nessa terra através de mim e de você, e mais do que isso, ela vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele virá, aleluia, naquela nuvem e dizer: bora filhos, vamos lá, está na hora de sentarmos na mesa com meu Pai. Ele virá, irmãos, Ele virá, você não pode deixar de acreditar nisso. Os ímpios zombam disso, acham que é bobagem, que é história dos crentes, mas já está bem pertinho. Não sei se os irmãos acompanham notícias, que realmente deve acompanhar, mas sexta-feira começou o alinhamento dos planetas. Sinal evidente da vinda do Messias. Está lá, um andando atrás do outro com uma linha, irmãos, veja isso. Acho que eu vou pôr até no grupo para você acreditar nos sinais de Deus. Outros sinais que já está aí bem em evidência. O último Papa, esse aí já está partindo, vai entrar o último que vai ficar aí, e foi, né? Talvez termine o seu mandato, mas Deus está fazendo cumprir todas as suas palavras escritas nesse livro. O que você está esperando? O que você está esperando para que essa transformação venha para a sua vida e te prepare para estar na presença do Senhor? Por isso que a hora que nós estamos aqui participando da ceia, é a hora que você tem que entrar dentro de você mesmo. É uma introspecção de verdade no seu mundo interior. Tem algo que tem pendências, tem alguma coisa que eu preciso ajustar na minha história, tem algo que eu preciso acertar diante de Deus. Queridos, esse é o momento, porque Deus quer usar a nossa vida para resgatar o maior número possível de vidas, porque Ele não quer que os homens pereçam. Mas são escolhas. Lembra de Noé? São escolhas. Foram convidados por 100 anos para serem salvos e ignoraram completamente o convite. E depois não adianta bater na porta, porque a porta da graça vai se fechar. E aí não tem mais. Mas Deus não é amor. Agora Ele é amor, mas depois Ele vai ser justiça. Justiça, Ele é juiz. 1 Coríntios 11, 28 a 31, ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários
já dormiram. Comeram indignamente da ceia do Senhor. Isso é muito sério, o Senhor leva a sério isso. Comer com pecado, comer sem perdão, comer sem estar acertando suas diferenças com alguém, de ter ido lá trazer reconciliação, não só conjugal, com o irmão que você feriu, que você ofendeu. Quantas pessoas estão passando por cima, achando que o tempo os levou a esquecer? Irmão, está lá computado, tem que voltar no local onde cometeu a falta e começar o jogo de novo. Não adianta querer fazer gol sem você ter reparado a falta que cometeu. É importante isso, porque isso nos leva ao arrependimento. Se sentar na mesa do Senhor sem arrependimento, vem juízo. Daqui, a palavra de Deus diz aqui, que não discerniram, estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. Você está trazendo juízo sobre a sua vida. Não, então não vou cear mais. Não, querido. Arrependa-se, peça perdão e segue a vida. Pegue a vida no altar do Senhor, sem pecar de novo. Não vive nessa gangorra, peca e volta, peca e volta, peca e volta. Que brincadeira é essa? Pode se dar mal com isso, porque é para a sua própria condenação, e diz o texto, por conta disso, muitos fracos, muitos doentes, e até aqueles que já dormiram, já morreram, já foram embora. Porque brincaram com algo muito, muito, muito sério. Somos crentes transformados? Ok, então vamos expandir esse reino a toda criatura. Vamos levar essa mensagem a outras pessoas. A igreja, irmãos, ela é um instrumento do reino de Deus. Se somos parte dessa igreja, esse instrumento precisa emitir um som. Se esse moço não emitisse nem um som aqui, de nada adiantava esse instrumento. Bate uma tecla aí, irmão. Mas quando ele toca, irmão. Ei, cortaram o som do cara aqui. Então, mas quando ele toca, o som está dizendo que aqui tem alguém. Se você não abre a sua boca, não emite o som, a sua presença em si não vale nada. De que adianta esse equipamento se ele não emitir som, irmãos? De que adianta eu dizer que sou de Deus se eu não emitir a verdade da minha boca? Irmãos, isso é tão sério diante de Deus, porque a ceia lembra que eu e você somos crentes de Jesus. A ceia lembra que nós temos uma identificação como igreja de Jesus Cristo, porque somos parte do corpo. Você é parte do corpo, não importa que parte seja, mas você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. E por isso precisamos pregar esse evangelho, curar enfermos e lutar pela justiça. Finalmente, irmãos, a ceia do Senhor, entenda isso, é muito mais do que um ritual. Todo mês isso, todo mês. Lembra que lá, quando nós formos para a glória, nós vamos comer um fruto por mês e vamos estar alimentados. Por enquanto, participar uma vez por mês da ceia do Senhor já nos deixa alimentados, fortalecidos. Eu sou parte de um corpo, onde nós juntos estamos com o cabeça sentado na mesa, nos restaurando, renovando a nossa aliança, reforçando o chamado que Ele tem na vida de cada um. Isso é uma expressão do reino de Deus, irmãos, para esta terra, para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja precisa propagar esse evangelho, proclamar que Jesus é esse Senhor e Salvador. Por isso que precisamos ser unidos como corpo de Cristo. A igreja de Jesus não pode ser faccionada, partida, separada. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ei, nós somos todos de Jesus. Somos corpo de Jesus e isso fortalece cada um de nós para cumprir a missão que Ele colocou nas nossas mãos, porque isso aponta, irmãos, para a consumação dos séculos. A igreja unida, salva, restaurada, com vestes brancas, é aquela que será levada para a presença do nosso Deus. Toda vez que participar da ceia, nunca esqueça disso. Você foi convidado para se comprometer novamente
com o Senhor para expandir o reino nessa terra. Você está sendo convidado a compartilhar o amor de Jesus, que experimentou um dia, que está sendo renovado todos os meses, quando você senta na mesa do Senhor para participar da sua aliança. Você está sendo convidado a viver a unidade, está sendo convidado a viver a comunhão. Você está sendo chamado, irmãos, para aguardar a esperança da glória, a esperança da vinda do Messias, a esperança de você estar eternamente com o nosso Deus.